restauração da monarquia davídica e da terra de Israel. Entendendo o livro de Ezequiel. Olá! Mais uma vez estamos com vocês. Neste vídeo, vamos conhecer o livro de Ezequiel e um pouco da vida das comunidades para as quais o livro foi destinado. O livro de Ezequiel é muito diferente dos outros profetas da Bíblia hebraica. Ele usa ações, imagens, visões estranhas, difíceis de compreender. Para compreender Ezequiel, é preciso conhecer o contexto no qual ele viveu e atuou. Maria Antônia, Luiz, Chig, Raimundo, já conhecidos de todos vocês, nos ajudarão nessa caminhada de estudo pelo livro de Ezequiel. Vamos iniciar com algumas informações sobre o livro de Ezequiel. Entender qual a realidade, quem escreveu, quando, por quê e para quem esse livro foi escrito. Maria Antônia, é com você. Obrigada, Gisele. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente ler e entender um pouco do livro de Ezequiel. Vamos lá. Quem era Ezequiel? Era um sacerdote que no exílio se tornou profeta. Ele pertencia à elite da cidade de Jerusalém, a sede da casa davídica. Ele foi levado junto com o rei Joaquim para a Babilônia na primeira deportação em torno de 597 a.C. Ele exerceu sua atividade no meio dos primeiros exilados, altos oficiais e anciãos, entre os anos 593 e 571 a.C. Ezequiel tentou conscientizar os judeus exilados a respeito da situação de Jerusalém no reinado de Sedecias, o sucessor do rei Joaquim, e após a queda de Jerusalém em 587. Ele continuou nesse período exortando seu grupo para restaurar a monarquia davídica em Jerusalém. Como é que Ezequiel foi formado? Ele foi formado em Jerusalém, era de família sacerdotal. A sua profecia foi influenciada por pensamentos sociais e religiosos da casa davídica, especialmente pelas ideias do movimento deuteronomista, com o principal objetivo de centralizar o culto no Templo de Jerusalém em nome de Javé, o Deus oficial de Judá. Vejamos quais eram os principais princípios desta escola teológica, dessa escola davídica que funcionava em Jerusalém. Primeiro, Javé, oficial, Deus poderoso e glorioso, presente unicamente no Templo de Jerusalém, escolhe Israel como povo de Deus. Segundo, essa aliança era entendida como um compromisso recíproco, um compromisso de retribuição. Se o povo observar a lei de Deus, ele receberá a bênção, ou seja, ganhará terra, fecundidade, segurança e bem-estar. Mas, se pecar, se desobedecer, a maldição abaterá o povo com a invasão e a destruição de Jerusalém. Outra ideia é a questão das divindades. Outros deuses são condenados e o culto se concentra só a Javé oficial no Templo de Jerusalém. O Senhor Deus Javé se compromete com a dinastia davídica. Davi e seus herdeiros reinarão em Israel para sempre. Ainda, o rei davídico deve governar o povo com o direito e a justiça, promovendo a paz, sobretudo para os pobres e sofredores. São essas as principais ideias e propostas básicas da teologia davídica,
do movimento deuteronomista que moldaram as mensagens de Ezequiel e, na Babilônia, guiaram o estabelecimento da teocracia em Jerusalém após o exílio. O livro de Ezequiel, com as ideias da teologia davídica, foi elaborado durante um longo período. Suas mensagens podem ser situadas em 3 etapas: os últimos anos de Judá, o exílio após a queda de Jerusalém e o período pós-exílico. O Luiz vai nos ajudar com as mensagens do período de Judá. Oi, pessoal. Então, é uma alegria estar aqui mais uma vez, participando da preparação para um vídeo do mês da Bíblia. Bom, Sedecias foi colocado no trono por Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, depois do primeiro ataque a Jerusalém. Sedecias jurou ser um vassalo fiel ao rei da Babilônia. Mas a ambição de poder e riqueza do rei e também das elites de Judá levaram o rei a revoltar-se contra a Babilônia e fazer aliança com o Egito. Acompanhando esse processo lá no exílio, Ezequiel faz críticas a essa ação de Sedecias. Ezequiel condena o militarismo e o expansionismo de Sedecias, pois isso sempre se baseia na exploração do povo e acaba levando para a guerra. No ideal davídico, o rei deveria cuidar e defender o seu povo, como bom pastor, promovendo a justiça e o direito. A aliança com o Egito incluía a adoção de divindades egípcias. Ezequiel, defensor de Javé oficial, combate a presença de divindades estrangeiras no Templo de Jerusalém. Para Ezequiel, alianças para acumular poder e riqueza traziam injustiças, crimes e idolatria. Por isso, ele diz que Javé abandona o Templo de Jerusalém e se exila na Babilônia, entre os exilados do grupo do rei Joaquim. Ezequiel condena a política de rebelião contra a Babilônia, implementada por Sedecias, pois isso poderia desencadear punições para os judaítas exilados na Babilônia e também acabaria causando a destruição de Jerusalém e do templo. Ele condena os profetas oficiais de Sedecias que legitimavam essa aliança com o Egito e também estimulavam a guerra contra a Babilônia. Para Ezequiel, como podemos ver, a política militarista e expansionista de Sedecias, bem como a aliança com o Egito, provocaria um novo ataque e a destruição de Judá. Shig, no dia a dia, quais as mensagens que Ezequiel anunciou durante o exílio após a destruição de Jerusalém? É bom estar aqui mais uma vez, participando da leitura comunitária, para aprender e para dialogar. Hoje dizer, de fato, a segunda revolta de Judá provocou uma invasão devastadora do exército da Babilônia em 587 a.C. Os governantes foram massacrados, Jerusalém foi destruída e um grupo de empobrecidos foi deportado. Foi a segunda deportação. Lá na Babilônia, Ezequiel busca animar e orientar os deportados. Primeiro, o Ezequiel confirma que a destruição de Jerusalém aconteceu por causa da infidelidade de Israel, sobretudo os crimes dos governantes. Segundo, o profeta confirma que Javé absorve o pecado e faça nova aliança com Israel, na medida em que a pessoa assume um coração íntegro e novo espírito. Terceiro, o Ezequiel insiste que o deportado deve manter-se puros na Babilônia, lugar estrangeiro, observando a circuncisão, o sábado e a lei da pureza. Quarto, segundo Ezequiel, cada um será julgado e condenado por Deus
conforme seus pecados, sobretudo na observância da lei da pureza. Quinto, Ezequiel planeja a restauração da nova monarquia davídica, com um governante fiel a Deus, Yahvé. Depois da morte de Ezequiel, o seu grupo continua profetizando e orientando os exilados. Raimundo, quais as mensagens desse grupo após o exílio? Olá, queridos amigos. Olá, Gisele. O grupo de Ezequiel, agora chamado Golá, a elite repatriada, retornou para Judá depois do exílio. Exigiu o direito à terra de Judá e, com os comissários do Império Persa, Neemias e Esdra, estabeleceu a teocracia, o governo na mão do sacerdote que controlava o templo. Esse grupo reconstruiu e fortaleceu o sistema do templo com Yahvé Deus único, a teologia da retribuição, a lei da pureza, os sacrifícios, as festas, as ofertas dos produtos da terra para Deus Yahvé, etc. Como principais meios de arrecadação de tributos para o enriquecimento da teocracia de Jerusalém e do Império Persa, aumentando ainda mais o sofrimento do povo. Ficam molhados com as chuvas das montanhas e se apertam entre os rochedos por falta de abrigo. Arrancam órfão do peito materno e penhoram quem é pobre. Estes andam nus por falta de roupa. Na cidade, os mortais gemem e os feridos pedem socorro, mas Deus não ouve a sua súplica. Para justificar o funcionamento da teocracia e a distribuição da terra, os teocratas escrevem sobre a utopia da Nova Jerusalém e o povo restaurado com a presença de Yahvé. Essa parte está em Ezequiel, do capítulo 40 ao 48. O programa contempla 3 pontos principais. Primeiro ponto: a Nova Jerusalém é descrita com um novo templo bem organizado, com seu altar, ministro, festas e sacrifícios. O segundo ponto: a água que nasce do templo é que garante a vida do povo. E o terceiro ponto: os teocratas desejam retomar suas terras como se elas fossem um dom de Deus para eles. Eles não respeitam o direito de mais de 40 mil pessoas que permaneceram em Judá durante o exílio. O livro de Ezequiel é uma janela pela qual podemos ter uma visão da realidade da primeira e da segunda deportação. Foram tempos difíceis. As lideranças precisaram buscar forças para manter viva a fé e a esperança dos judeus exilados na Babilônia. Mesmo no fundo do poço, o sacerdote profeta apontou o caminho para a saída da crise, insistindo na presença de Deus, pastor que acompanha o seu povo. Vamos conhecer o livro de Ezequiel. Nós escolhemos algumas passagens com suas mensagens que nos ajudarão a colocar os pés na realidade de ontem e de hoje. No próximo bloco, vamos conhecer algumas dessas mensagens.